Tudo acabou. Eu volto para a Inglaterra. Perdi as minhas esperanças de glória e o meu desejo de servir à humanidade. E perdi meu amigo. Mas tentarei, querida irmã, contar-lhe em detalhes esses tristes acontecimentos. Não quero navegar para a Inglaterra e para você, cheio de arrependimentos. No dia 19 de setembro, o gelo começou a ceder e, ao longe, ouvimos estalos estrondosos, de modo que as ilhas de gelo estavam em todas as direções. Estávamos em enorme perigo, mas como nada poderíamos fazer, todo o meu interesse se concentrou no meu infeliz hóspede, cuja saúde declinava a ponto de não conseguir sair da cama. O gelo quebrou atrás de nós e foi empurrado rapidamente na direção norte. Uma brisa começou a soprar do oeste e no dia 11 o caminho para o sul estava livre. Quando os marinheiros perceberam isso e compreenderam que o retorno ao seu país natal estava garantido, explodiram em gritos contínuos de louca alegria. Frankenstein, que havia adormecido, acordou e perguntou a causa da comoção. Eles gritam, respondi, porque logo retornarão à Inglaterra. Você vai voltar então? Sim, respondi. Não posso me opor aos seus pedidos. Não posso levá-los a novos perigos contra a sua vontade e devo regressar. Faça isso se quiser. Eu fico. Você pode abandonar seu objetivo, mas o meu foi-me confiado pelo céu e não posso desistir dele. Eu sou fraco, mas confio que os espíritos que me ajudaram na minha vingança me darão a força necessária. Dizendo isso, tentou pular da cama, mas o esforço foi muito grande. Ele caiu e perdeu a consciência. Demorou muito para ele acordar e muitas vezes me pareceu que ele havia morrido. Finalmente, ele abriu os olhos. Ele estava respirando com dificuldade e não conseguia falar. O médico deu-lhe uma bebida revigorante e ordenou que não o incomodássemos. Ele me avisou que meu amigo tinha apenas algumas horas de vida. Sua sentença havia sido pronunciada e tudo o que eu precisava fazer era lamentar e ser paciente. Fiquei sentado na cabeceira da cama, olhando para ele. Ele estava com os olhos fechados e pensei que estava dormindo. De repente, com a voz fraca, ele me chamou, indicando que eu deveria me aproximar, e disse: As forças que confiei me abandonaram. Tenho a sensação de que morrerei em breve, e ele, meu inimigo e carrasco, ainda está vivo. Não pense, Walton, que em meus últimos momentos minha alma ainda renova o ódio penetrante e a sede de vingança que lhe expressei dias atrás. Mas acredito que tenho razão em desejar a morte de meu adversário. Durante estes dias, meditei sobre minhas ações passadas e não encontrei nada de repreensível nelas. Num acesso de entusiasmo louco, criei uma criatura racional e era meu dever para com ele assegurar-lhe toda a felicidade e bem-estar que me fosse possível dar-lhe. Esta era minha obrigação, mas havia uma maior. Minhas obrigações para com meus semelhantes deveriam ter prioridade, pois representavam uma proporção maior de felicidade ou infortúnio. Impulsionado por esta crença, recusei e fiz bem em criar uma companheira para o primeiro ser. Ele então mostrou evidências de maldade e egoísmo sem precedentes. Ele assassinou meus entes mais queridos, dedicou-se à destruição de pessoas cheias de delicadeza, sabedoria e bondade, e não sei onde vai acabar esta sede de vingança. Infeliz como é, ele deve morrer para não tornar os outros infelizes. A tarefa da sua destruição foi-me confiada, mas falhei. Movido por motivos egoístas e prejudiciais,
Pedi-lhe que concluísse o meu trabalho. Agora, movido apenas pela razão e pela virtude, reitero para você. No entanto, não posso pedir-lhe que desista do seu país e dos seus amigos para realizar este trabalho. E agora, ao retornar à Inglaterra, terá poucas oportunidades de conhecê-lo. Mas deixo em suas mãos refletir sobre estes pontos e determinar o que considera ser seu dever. A proximidade da morte perturba os meus pensamentos e a minha razão, e não me atrevo a pedir-lhe que faça o que considero certo, porque posso ficar cego pela paixão. Preocupa-me que ele ainda esteja vivo e seja um instrumento do mal. E, no entanto, esta hora em que espero que cada momento me traga a libertação é a única em que durante muitos anos fui feliz. Os espíritos daqueles que tanto amei passam diante de mim e corro em direção a eles. Adeus, Walton. Busque a felicidade em paz e evite a ambição, mesmo a aparentemente inofensiva, de se distinguir pelas suas descobertas científicas. Mas por que falo assim? Eu vi minhas esperanças serem interrompidas, mas alguém pode triunfar. Sua voz foi desaparecendo enquanto ele falava e, finalmente, vencido pelo esforço, ficou completamente silencioso. Meia hora depois, ele tentou falar novamente, mas não conseguiu. Ele apertou minha mão fracamente e seus olhos se fecharam para sempre, enquanto seus lábios esboçavam um sorriso fraco. Margaret, o que posso dizer sobre a morte prematura desta pessoa magnífica? O que posso dizer para que você entenda a profundidade do meu arrependimento? Lágrimas queimam meu rosto e uma nuvem de decepção nubla minha mente. Mas navego em direção à Inglaterra e lá talvez encontre consolo. Eles me interrompem. O que esses ruídos significam? É meia-noite. A brisa sopra suavemente e no convés os homens de guarda não se movem. Novamente o barulho. Parece uma voz de homem, mas muito mais rouca. Vem da cabana, onde repousam os restos mortais de Frankenstein. Tenho que me levantar e ver o que está acontecendo. Boa noite, minha irmã. Meu Deus, que cena acabou de acontecer. Ainda estou atordoado com a memória. Mal sei se terei forças para contá-lo, mas a história que escrevi ficaria incompleta sem me referir à última e soberba catástrofe. Entrei na cabana, onde jaziam os restos mortais do meu malfadado e admirável amigo. Sobre ele inclinou-se um ser, cuja descrição não tenho palavras. Ele era de uma estatura gigantesca, mas de constituição deformada e grosseira. Agachado sobre o caixão, seu rosto estava escondido por longos fios de cabelo emaranhado. Ele havia estendido uma mão imensa, da cor e da textura de uma múmia. Quando me ouviu entrar, parou de emitir exclamações de tristeza e horror e saltou em direção à janela. Nunca vi nada tão horrendo como o seu rosto, de uma feiura repugnante e terrível. Fechei os olhos involuntariamente e tentei me lembrar das minhas obrigações em relação a esse ser destrutivo. Eu ordenei que ele ficasse. Ele parou e me olhou surpreso, e voltando-se novamente para o cadáver de seu criador, pareceu esquecer minha presença. Seus traços e gestos pareciam animados pela fúria de uma paixão incontrolável. Essa também é minha vítima, ele exclamou. Com sua morte, eu consumo meus crimes. O horrível drama da minha existência chega ao fim. Frankenstein, homem generoso e abnegado. De que adianta eu agora implorar seu perdão? Você, a quem eu destruí impiedosamente, tirando tudo que você amava, está frio, não pode me responder. Responda-me,
Sua voz estava embargada, e meus primeiros impulsos, que me levaram à obrigação de realizar o último desejo do meu amigo e destruir aquele ser, foram detidos por um misto de curiosidade e compaixão. Aproximei-me desta estranha criatura. Não ousei olhar para ele, porque havia algo muito assustador e desumano em sua feiura. Tentei falar, mas as palavras permaneceram em meus lábios. O monstro continuou, proferindo recriminações exaltadas e confusas. Finalmente, consegui me controlar e, aproveitando uma pausa em seu monólogo agitado, disse: seu arrependimento agora é supérfluo. Se você tivesse ouvido a voz da consciência e atendido aos dardos do remorso antes de levar sua sede diabólica de vingança a esse extremo, Frankenstein ainda estaria vivo. Imaginou, respondeu a criatura infernal, que eu fosse insensível à dor e ao remorso? Continuou, apontando para o cadáver. Não sofreu nada com a consumação do ato. Ele não sofreu nem a milésima parte da angústia que senti. Fui movido por um egoísmo terrível, enquanto o remorso torturava meu coração. Você acha que os estertores da morte de Clerval foram música para mim? Meu coração era sensível ao amor e à ternura. E quando meus infortúnios me empurraram para o ódio e o mal, não pude suportar a violência da mudança, sem sofrer o que vocês nunca podem imaginar. Após a morte de Clerval, voltei com o coração partido, mas, ao descobrir que ele, o autor da minha existência e também dos meus atrozes infortúnios, ousou esperar a felicidade, que, embora por sua causa se amontoassem sobre mim tormentos e aflições, ele buscava a satisfação de seus sentimentos e paixões, satisfação que me era proibida. Uma inveja incontrolável e uma indignação pungente me apoderaram da sede insaciável de vingança. Lembrei-me da minha ameaça e decidi cumpri-la. Eu sabia que estava preparando para mim uma terrível tortura, mas me vi escravo, não senhor, de um impulso que odiava, mas não podia desobedecer. Mas quando ela morreu, não senti tristeza. Nas profundezas do meu desespero, consegui descartar todos os meus sentimentos e afogar todos os meus escrúpulos. A partir de então, o mal tornou-se bom para mim. Neste ponto, eu não tinha mais escolha. Adaptei minha natureza ao estado que escolhi voluntariamente. A realização do meu projeto diabólico tornou-se uma paixão dominante e agora acabou. Aí está minha última vítima. A princípio, a narração dos seus sofrimentos comoveu-me, mas quando me lembrei do que Frankenstein me contara sobre sua eloquência e poder de persuasão, e vi diante de mim o corpo inanimado do meu amigo, senti a indignação renascer dentro de mim. Miserável, eu gritei. Agora você vem lamentar a desolação que criou? Você joga uma tocha acesa no meio dos prédios e quando eles queimam, você se senta para chorar entre as ruínas. Monstruosidade hipócrita! Se este que você chora ainda estivesse vivo, ele seria mais uma vez objeto de sua maldita vingança. Não é vergonha o que você sente. Você só geme porque a vítima do seu mal já escapou do seu poder. Não, não é assim. A monstruosidade me interrompeu. Embora essa deva ser a impressão que minhas ações causaram nele, não estou tentando despertar sua simpatia. Nunca encontrei compreensão. Quando tentei encontrá-la pela primeira vez, quis compartilhar o amor pela virtude, o sentimento de felicidade e ternura que enchia meu coração. Mas agora que essa virtude é apenas uma memória e que a felicidade e a ternura se transformaram em desespero amargo e odioso,
onde devo procurar compreensão? Concordo em sofrer na solidão, enquanto durarem meus infortúnios, e aceito que quando morrer, o ódio e a desgraça acompanhem a minha memória. Há muito tempo, minha imaginação estava repleta de sonhos e virtude, fama e prazer. No passado, esperei ingenuamente encontrar seres que, ignorando minha aparência externa, me amassem pelas excelentes qualidades que carregava dentro de mim. Fui nutrido por elevados pensamentos de honra e devoção. Mas agora o mal me degradou e sou pior que o mais desprezível verme. Não há crime, maldade, perversidade comparável ao meu. Quando reviso a horrenda sucessão de meus crimes, não posso acreditar que sou o mesmo cujos pensamentos antes estavam repletos de imagens sublimes e transcendentais, que falava da beleza e da magnificência do bem. Mas é assim que é. O anjo caído se torna um demônio pérfido. Mas mesmo aquele inimigo de Deus e dos homens tinha amigos e companheiros em sua desolação. Estou completamente sozinho. Você que chama Frankenstein de amigo parece estar ciente dos meus crimes e infortúnios. Mas por mais detalhes que eu lhe desse, ele não poderia contar-lhe as horas e meses de minha miséria que suportei, consumindo-me sob paixões impotentes. Pois, embora eu tenha destruído suas esperanças, não satisfiz meus próprios desejos, que permaneceram ardentes e insatisfeitos. Eu ainda precisava de amor e companhia, e eles continuaram a me rejeitar. Isso não foi injusto? Sou o único criminoso quando toda a raça humana pecou contra mim? Por que você não odeia Félix, que expulsou o amigo de casa enojado? Por que não amaldiçoou o camponês que tentou matar o homem que acabara de salvar sua filha? Mas estes são seres virtuosos e puros. Eu, o infeliz, o excluído, sou o aborto, criado para ser chutado, espancado, rejeitado. Mesmo agora, meu sangue queima sob a memória desta injustiça. Mas é verdade, sou o desprezível, assassinei os belos e os indefesos. Estrangulei pessoas inocentes enquanto dormiam e pressionei as mãos na garganta de alguém que nunca fez mal a mim ou a qualquer outro ser. Trouxe desgraça a meu Criador, o exemplo escolhido de tudo o que é digno de amor e admiração entre os homens. Eu o persegui até que se tornou uma ruína. Lá ele jaz, pálido e entorpecido pela morte. Você me odeia, mas sua repulsa não pode ser igual à que sinto por mim mesmo. Contemplo as mãos com as quais fiz isso. Penso no coração que concebeu a sua ruína e anseio pelo momento em que poderei olhar para mim mesmo e o meu remorso já não torturará meu coração. Não tenha medo, não cometerei mais crimes. Minha tarefa está quase concluída. A morte dele ou de qualquer outro homem não é necessária para consumar o drama da minha vida e cumprir aquilo que deve ser cumprido. Só o meu é necessário. Não pense que vou demorar muito para realizar o sacrifício. Afastar-me-ei da sua embarcação na jangada que me trouxe até ele e procurarei o ponto mais remoto e setentrional do hemisfério. Farei uma pira funerária, onde reduzirei a cinzas este miserável corpo, para que meus restos mortais não sugiram a algum curioso e infeliz a ideia de criar um ser semelhante a mim. Eu vou morrer. Deixarei de sofrer com a angústia que agora me consome e de ser vítima de sentimentos insatisfeitos e insaciáveis. Aquele que me criou morreu, e quando eu deixar de existir, a memória de ambos desaparecerá em breve. Nunca mais verei o sol nem as estrelas, nem sentirei o vento acariciando meu rosto. A luz,
as sensações, os sentimentos desaparecerão e então encontrarei a felicidade. Há alguns anos, quando as imagens que este mundo oferece se abriram diante de mim, quando eu senti o calor alegre do verão e ouvi o farfalhar das folhas e o chiroear dos pássaros, coisas que eram tudo para mim, eu teria chorado com a ideia de morrer. Agora é meu único conforto. Infectado pelos meus crimes e dilacerado pelo remorso, onde senão na morte posso encontrar descanso? Se você ainda estivesse vivo e mantivesse o desejo de satisfazer sua vingança contra mim, você satisfaria melhor me deixando viver do que me matando. Mas não foi assim. Você procurou minha aniquilação para que eu não pudesse cometer mais atrocidades. Mas, se de uma forma que eu desconheço, você ainda não deixou completamente de pensar e sentir, saiba que para aumentar minha desgraça, você não deve desejar minha morte. Destruído como você está, meus sofrimentos foram maiores que os seus, porque o golpe do remorso não deixará de cavar minhas feridas, até que a morte as feche para sempre. Mas logo ele exclamou, com solene e triste entusiasmo: vou morrer, e o que sinto agora não durará muito. Em breve, este fogo ardente cessará. Subirei triunfalmente à minha pira funerária e exultarei de alegria na agonia das chamas. O reflexo do fogo se apagará e o vento espalhará minhas cinzas pelo mar. Meu espírito descansará em paz, ou se puder continuar pensando, não o fará dessa maneira. Adeus. Com essas palavras, ele pulou da janela da cabine para a jangada, que flutuava ao lado do navio. Logo as ondas o levaram embora, e ele se perdeu na distância e na escuridão.